Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Capítulo 6, eu vou ler do verso 1 ao verso 7. Acharam todos aí? Segunda de Reis, capítulo 6, de 1 a 7. Assim nós lemos na Santa Palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor! Porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Oremos, irmãos, mais uma vez. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra lida. Obrigado pela Tua palavra aqui registrada, a qual foi revelada, foi inspirada e foi registrada para o nosso conhecimento. Agora pedimos que possamos receber do Senhor iluminação, luz para a nossa mente, para o nosso coração, para que possamos entender a passagem e aplicá-la à nossa vida nessa noite. É assim que nós oramos, pedindo que o Senhor nos ajude nisso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os acontecimentos que cobrem aí o período, os dois livros, tanto o primeiro como o segundo livro dos Reis, compreende um período que cobre pelo menos uns 300, um pouco mais, 300 anos. E esse foi um período bastante difícil para o povo de Deus, para a nação de Israel. Foi um período muito difícil. Foi um período marcado por pobreza, período marcado pela inquietação, muita preocupação, período em que havia fome. Não foi um período fácil para o povo de Deus nessa época. E desde a época de Eliseu, nós, lendo a história aqui de 1ª e 2ª Reis, nós vamos ver vários personagens, mas a gente vai ver também a vida de Elias e a vida de Eliseu. E os milagres que eles realizaram, se você observar bem, são milagres que de alguma maneira retratam a dificuldade que o povo estava passando, de fome, de miséria, de lutas, de inquietações. Aqui em Eliseu, nós que foi discípulo de Elias, nós vemos nos versículos anteriores, por exemplo, que ele aumentou o azeite da viúva. Estamos falando de pobreza, de miséria, de escassez. A gente vê um quadro extremamente caótico quando a sunamita não podia ter filhos, teve filhos, por causa da ação e da profecia de Eliseu. Depois esse menino morre, ele ressuscita, traz ele à vida novamente.
Nós vemos a questão da morte que havia na panela, e Eliseu então tira a morte da panela. Nós vemos a história, o milagre de Naamã, que é curado de lepra. Então nós vemos esses milagres, o registro desses milagres. E esses registros apontam para nós, mostram para nós que de fato a situação naquela época era difícil. E aqui nós vemos mais um milagre de Eliseu. Uma história que você já deve ter ouvido sem dúvida nenhuma e lido essa história várias vezes. Eu não lembro de ter ouvido um sermão pregado nesse texto. E aqui nós vemos o relato de alguns discípulos de uma escola de profetas, talvez o primeiro seminário que a gente tem informação no Velho Testamento. Temos aqui uma escola de profetas que provavelmente deu-se início com Samuel, com o profeta Samuel. E aí passa a ser uma coisa muito comum ter escolas de profetas. E aqui nós estamos vendo uma situação que envolveu os discípulos de Eliseu, essa escola de profetas, quando o lugar em que eles estavam era um lugar pequeno, cresceu e ficou muito pequeno, e aí eles veem a necessidade de ampliar, de crescer, de estender aquela escola. E para isso eles teriam que buscar madeira, teriam que cortar madeira. E é o que nós vemos no versículo 1, quando um dos profetas diz a Eliseu que o lugar ficou pequeno e eles precisam continuar crescendo. O lugar ficou estreito demais e eles precisavam crescer. E a sugestão deles: vamos até Jordão e lá nós vamos cortar madeira e vamos ampliar a nossa escola. E assim eles fazem, pedindo inclusive que Eliseu os acompanhe até o Rio Jordão. E lá eles estão trabalhando. O texto, obviamente, que é um resumo, não diz quantos dias ali eles ficaram, provavelmente alguns dias. E ali eles estão trabalhando, cortando vigas, cortando troncos de árvores para fazer vigas. Então era um trabalho extenuante. E ali eles estavam trabalhando. E enquanto eles estão ali trabalhando, um deles, ao trabalhar num tronco de uma árvore, o machado dele, o ferro do machado dele, acaba saindo do cabo e cai no rio. E ele fica desesperado. A situação era crítica. E ele então dá um grito. E ele dá um grito para o próprio Eliseu: ai, meu Senhor! E o desespero dele era porque o machado era emprestado, nem dele era. Talvez um profeta pobre que tinha pedido emprestado o seu machado para poder fazer aquele trabalho, e o machado então cai na água, cai no rio. O que ele faz? Ele então pede socorro para o profeta. Ele vai até Eliseu e diz para Eliseu: olha, meu machado caiu. Eliseu quer saber onde que o machado caiu. E ele aponta onde que o machado caiu. Eliseu vai lá, então corta um pedaço de um galho de uma árvore e joga exatamente no local em que o machado havia caído. E aí o machado, que está no fundo do rio, esse machado ele flutua e gruda na madeira. E aí o discípulo vai lá e pega o galho de árvore, trazendo o machado grudado. Levantam, estendeu a mão e ele o tomou. Aí se pergunta: mas por que essa história está registrada na Escritura? Será que é só uma história para a gente achar bonita? E essa história nos ensina algumas verdades, várias verdades. Mas eu queria destacar pelo menos 2 lições, irmãos, que esse texto nos ensina a respeito da providência de Deus na nossa vida em tempos de escassez, em tempos difíceis.
que esse texto pode nos ensinar? Antes, é importante que a gente saiba disso. Quando a gente fala, ele caiu um machado no rio, por que ele não pulou no rio e pegou o machado? A gente argumenta assim agora. Mas você argumenta porque você não sabe duas coisas. Primeiro é que o ferro naquela época era muito caro, extremamente caro, era um mineral muito caro, não era todo mundo que tinha. Então você não encontrava ferro em qualquer lugar. Era algo muito raro de se encontrar. E só quem tinha um pouquinho mais de recursos que conseguia comprar esse ferro, porque era muito caro. E segundo, o Rio Jordão não é um rio limpo. Aliás, quando Naamã foi orientado por Eliseu para mergulhar no rio, ele fala, peraí, mas será que não tem, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco muito melhores do que o Jordão? Porque o Jordão era uma água suja, lamacenta, escura e funda e profundo. Então, quando o machado caiu, não adiantava ele pular na água, porque ele não ia achar o machado. Não dava para saber onde que o machado estava. Então, a situação era uma situação difícil. E aí, o que a gente pode aprender dessa passagem? A gente pode aprender dessa passagem, a primeira coisa, é que nós podemos confiar que Deus tem poder para realizar o que Ele quiser, para poder providenciar os recursos para nós. A gente aprende isso aqui, mas a gente aprende isso também na multiplicação do azeite da viúva, no veneno que foi tirado da panela. A gente aprende com o filho da sunamita. A gente aprende. Aqui, Deus está dizendo e nos ensinando mais um exemplo daquilo que Ele pode fazer. Daquilo que Ele pode fazer para poder trazer para nós as suas provisões para nos dar o sustento. É estranho. É estranho. Parece loucura. Mas os milagres são assim. As coisas que Deus faz parecem loucura às vezes para nós. Não parece uma loucura que Eliseu vai e corta um pedaço de pau e joga na árvore para poder atrair o machado? Aí você fala, pera um pouquinho, mas o galho não tinha nenhuma propriedade de atrair o ferro? Sim, não tinha. Mas é assim que Deus faz. Deus faz as coisas desse jeito, para provar que quando Ele faz, é Ele mesmo que faz. Eliseu poderia ter jogado uma rede. Poderia ter ficado ali, quem sabe, algumas horas, vasculhando o fundo do rio com redes, até achar o machado. Mas não era, a questão não era achar o machado. Esse não era o ponto. Eliseu queria mostrar que na hora do aperto, na hora em que nós estamos precisando de alguma coisa, nós podemos clamar e que Deus, Ele vem ao nosso encontro, Ele pode vir em nosso socorro. A questão não é trazer o machado de volta, é a maneira como Ele quer que esse machado venha, para não ter nenhuma dúvida, para não ficar dúvida em ninguém que o machado flutuou. E flutuou porque tinha um Deus por trás dele. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é simplesmente trazer o machado de volta. Se todo mundo pulasse no rio e ficasse ali 3, 4, 5 horas procurando o machado, eles iam achar. Mas talvez ninguém pudesse dizer, foi a bênção de Deus. Mas trazer um machado flutuando e grudar num pau de árvore, quando não tem nenhuma propriedade magnética para atrair o ferro, isso, sem dúvida nenhuma, é obra de Deus. Fazer multiplicar o azeite da viúva, isso é obra de Deus. Então, esse texto nos ensina o seguinte, irmãos, Deus tem o poder para poder multiplicar os nossos poucos recursos
A nossa confissão de fé, quando falando a respeito da providência, ela diz o seguinte: na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia, Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles. Isso é o que está na nossa confissão de fé. Isso é o que eu creio. Que Deus, Ele é livre. A sua providência ordinária pode empregar meios, mas todavia Ele é livre para agir e operar sem esses meios, sobre eles e contra eles, porque é isso que Ele está fazendo aqui com Eliseu. Deus está agindo sobre os meios, contra os meios, está fazendo tudo de uma maneira para mostrar para Eliseu, não só para Eliseu, mas mostrar para todos os profetas: olha, quem está cuidando dessa necessidade sou eu. Não tenha dúvida, nenhuma dúvida, de que sou eu por trás de vocês, por trás de tudo isso que está acontecendo. E os exemplos, eles se multiplicam ao longo das Escrituras Sagradas. Os milagres, eles não objetivam apenas fazer o bem para a pessoa, mas é mostrar quem está por trás do milagre, por que ele está fazendo isso. Os irmãos lembram, por exemplo, de Sara. Sara deu à luz aos 90 anos, quando o costume das mulheres já havia cessado, não havia possibilidade humana nenhuma de Sara dar à luz. Mas ela teria que dar à luz o filho da promessa. E Deus faz tudo acontecer do jeito que Ele quer. E Sara, portanto, deu à luz aos 90 anos. Não foi Jesus que curou a mulher hemorrágica que durante 12 anos sangrava? Ao olhar para essa passagem, nós temos que entender essa dimensão daquela época. Uma mulher que estava sangrando não era 12 horas. Ela tinha uma hemorragia crônica. Ela tinha uma hemorragia crônica que ela sangrava já há 12 anos. Os homens não sabem o que é isso, talvez. Mas as mulheres sabem. Sangrar 12 anos. Até que ela toca as vestes do Redentor. E a hemorragia estanca. Porque Deus tem poder. Jesus não tem poder para falar para aquele paralítico: levanta, toma o teu leito e vai embora para casa. É impressionante, né? O Mackenzie ele tem 43 mil alunos que circulam diariamente no campus Higienópolis. Ao todo tem 46 mil alunos, mas só no campus Higienópolis 43 mil alunos. Desde fevereiro, desde começo de março, esses alunos não entram mais no campus. Não tem mais aula. As aulas são todas via online. Todos os funcionários que podem estão em home office. Desde março eu não vou no Mackenzie, fui uma vez ou outra. Estou proibido de entrar no Mackenzie por causa da minha diabetes. E assim tantos e tantos outros funcionários que não vão ao Mackenzie, não trabalham, nem em casa, porque a natureza do trabalho não permite fazer home office. Quando você faz home office, muito bem, que é o meu caso, eu consigo trabalhar em casa. Mas é interessante, o Mackenzie não mandou ninguém embora por causa da pandemia. Mackenzie perdeu pouquíssimos alunos por causa da pandemia. Pouquíssimos alunos trancaram o curso. E outras tantas universidades em crise. Algumas não entram em crise porque recebem do governo. É o caso das federais. Mas quem é uma universidade privada entrou em crise. E quantos são os reitores que vão até o Mackenzie querendo saber o que acontece com o Mackenzie?
O que acontece com essa universidade com essa crise toda, com esse tempo todo sem receber, está se mantendo? Eles querem saber qual é o segredo do Mackenzie, entendam isso. As demais universidades privadas, elas estão querendo saber o que acontece dentro dessa universidade. E a resposta dos nossos gestores é sempre essa: é Deus. Mackenzie não tem hoje nenhum problema financeiro. Estou falando isso porque eu ouvi isso dos gestores. É interessante, Dom Pedro I visitou o Mackenzie no ano de 1880, alguma coisa. Ele quis saber que escola americana é essa no Brasil, que escola americana é essa, falando na época a escola americana, que está fazendo tanto sucesso em São Paulo, está fazendo tanto sucesso no Brasil. Eu quero conhecer essa escola. E veio conhecer o Mackenzie. E quando ele estava conhecendo as dependências do Mackenzie, reverendo Chamberlain, o fundador do Mackenzie, estava acompanhando e mostrando a escola americana para ele. Ele viu uma Bíblia aberta ali numa mesa, e ele quis saber, mas o que é isso? O imperador, o que é isso? E aí o Chamberlain falou, bom, essa é a Bíblia, é o símbolo da nossa fé. A nossa escola é uma escola que crê em Deus. Isso está registrado. Estou contando isso, mas está registrado. E aí o imperador falou assim, ó, essa escola poderia ir muito melhor do que já é, se ela tirasse o ensino religioso dela. Ao que Chamberlain respondeu, caro imperador, essa escola é o que é porque a Bíblia faz parte dela. Enquanto a Bíblia estiver aberta dentro dessa escola, essa escola não vai fechar nunca. Mas o dia que essa escola, a gente fechar a Bíblia, essa escola também fecha. Você sabe o que é isso? É Deus dizendo, eu estou fazendo o machado flutuar dentro do Mackenzie. Sabe para quê? Para provar para tantas outras instituições de ensino que vale a pena crer em Deus. Quantas e quantas que já abandonaram Deus. Quantas são as escolas hoje que não crê mais em Deus. Deus faz o machado flutuar, porque Ele tem poder para isso. Reverendo Jorge Corrêa, que já esteve aqui 2 vezes, ou 3 vezes pregando, adquiriu a Covid-19. Logo no comecinho, lá em abril, maio talvez. E Jorge tem uma comorbidade, ele tem um problema de vascularização, muito sério. Aliás, às vezes ele fica dias sem ir no Mackenzie por causa do problema de vasos, e ele corre um sério risco de ter uma trombose. Todos os cuidados ele toma para isso. Aí adquire a Covid-19. A situação dele ficou grave. A gente achou que a gente iria perdê-lo. E ele então falou para mim e falou para outras pessoas, olha, Gil, eu não quero ser entubado. Naquela noite ele estava para ser entubado. Eu não quero ser entubado. Já tinha virado ele de barriga para baixo. É o primeiro passo. O outro é a intubação. E ele falou, e os médicos já estão querendo me entubar e talvez essa noite eles me entubam. Eu estou com medo de ser entubado, porque se eu for entubado eu sei que eu não volto. Falando com muita, não falou assim, falou com muita dificuldade, respirando com muita dificuldade. Naquele dia nós nos reunimos, os capelães, e tomamos conhecimento da situação gravíssima. Naquele dia Deus colocou no meu coração, eu vou ficar essa noite orando. Se essa é a noite que ele pode ser entubado, eu vou ficar diante de Deus. E aquela noite eu passei diante de Deus orando, a noite toda. Deus não me deixou dormir naquela noite. Foi a noite
que eu passei diante do Senhor orando. No dia seguinte eu fiquei um pouco com receio que eu iria ficar sabendo dele. E a resposta que eu tive no dia seguinte é que ele não foi entubado. 2, 3 dias depois ele sai da UTI. Depois vem para casa com alta. Sabe o que é isso? É Deus fazendo o machado flutuar. É Deus fazendo o machado flutuar. Veja, é para que a gente tenha convicção de que é Ele que fez. Há situações pelas quais nós passamos, irmãos, que a gente joga a toalha. A gente acha que não dá. Então aí é a hora de Deus agir. E se Ele quer agir, Ele vai agir. Agora, note bem que o texto diz que aquele homem clamou, e a segunda coisa nesse texto que é interessante para nós é que ele clamou: ai, meu Senhor, se dirigindo a Eliseu. Ai, meu Senhor, porque o machado era emprestado. Como é que ele vai pagar essa dívida agora? Se não achar o machado, como é que ele vai pagar? Não tem condição. Aliás, essa situação era parece que não é comum, mas é, e está registrado lá em Isaías 49, não, espera um pouquinho, está registrado, não é Isaías não, está registrado em Deuteronômio, que diz assim: se um homem for com seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades de refúgio para salvar a vida. Veja, aqui no livro de Deuteronômio está dizendo, olha, isso pode acontecer. Tanto é que pode acontecer que colocou um item lá na legislação para poder fazer com que aquela pessoa seja acolhida na cidade de refúgio. Veja, era tão comum, ao cortar lenha, o machado escapar do cabo e matar alguém. Aqui não matou ninguém, mas caiu no rio. Esse negócio do machado escapar era algo comum. Não é comum para nós. Você mexe com internet, você mexe com tanta coisa. Nessa época isso era comum. E aí quando o machado escapa, ele dá um grito pedindo ajuda. É isso que ele está fazendo aqui, buscando ajuda, pedindo ajuda para o profeta. E aí a segunda lição que nós aprendemos aqui é: se eu quero contar com a providência e o poder de Deus na minha vida, eu preciso aprender a buscá-lo. Eu preciso reconhecer a minha necessidade e buscá-lo. E, gente, eu tenho dito isso aqui algumas vezes, irmãos, eu tenho dito isso aqui algumas vezes, que esse tempo de pandemia é para nos ajudar a dobrar os joelhos e a entender a nossa necessidade de Deus. E eu tenho certeza que vai ter gente que vai passar a pandemia e vai jogar a pandemia fora, não vai aprender nada dela. Você acredita nisso? Que vai ter gente que vai passar essa pandemia, mas não vai aprender nada com ela. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. Essa pandemia tem que nos ajudar a dobrar os joelhos. Essa pandemia tem que nos ensinar a entender uma coisa: eu preciso orar mais. Tem gente que passa o mês inteiro sem orar, está vendo gente morrendo, gente ficando doente, indo para a UTI, já 110 mil, 117 mil, nem sei mais quanto está, é gente morrendo, só não chegou na casa dele ainda. E talvez se chegar, ainda assim não vai saber o que é dobrar os joelhos e orar. É gente dura de dobrar os joelhos, é que nem Jonas. Enquanto todo mundo ora, Jonas dorme. Tem muita gente dormindo, mesmo em tempos de pandemia, achando que isso é uma coisa, vai passar. John Piper escreveu um livro
que ele teve um câncer, né? Ele teve um câncer. E ao descobrir o câncer dele, ele começou a fazer o tratamento. Deus mexeu muito com a vida dele. Depois, já de alta do tratamento, sabendo que estava curado, ele escreveu um livrinho. Aliás, ele escreveu um livro sobre o coronavírus. Ele escreve livro da noite para o dia. Senta no banco, escreve, vou escrever sobre isso. Escreve 200 páginas numa noite para outra. Aí ele escreveu um livro, Não Desperdice o Seu Câncer. Não desperdice o seu câncer. Sabe o que Deus pode estar dizendo para mim e para você hoje? Não desperdice essa pandemia. É isso. Reconheça a sua necessidade. Clame. O machado caiu na água. Algo está acontecendo na sua vida. É isso que Deus está dizendo. Tem algo que está acontecendo. Busque a Deus. Reconheça a sua necessidade. É isso que esse profeta está dizendo aqui para Eliseu. Senhor, o meu machado era emprestado. Olha o que está acontecendo na minha vida. Eu perdi o meu machado. Ele caiu na água. Senhor, eu não sei o que fazer. Agora com o Senhor, me ajude. Está nas tuas mãos. Por isso que Eliseu vem ao encontro dele. Ele não se precipitou mergulhando na água barrenta daquele rio. Não. O desespero dele não foi a ponto dele perder a noção, perder o juízo e mergulhar no rio. Ele não se desesperou achando que não havia nenhuma solução para aquele problema. Não. Ele não se entregou diante da tragédia. O que ele faz é ir exatamente em direção àquele que poderia ajudá-lo. Ele vai ao homem de Deus. Ele vai ao profeta. E você precisa entender que Eliseu representava a presença de Deus. Então aquele homem vai na presença de Deus. Me ajuda. Eu estou numa situação assim. Eu preciso de ajuda. Aliás, é isso que a Bíblia sempre nos chama a fazer. Em me vindo temor, hei de confiar em Ti. Em me vindo temor, hei de ir na Tua direção. Busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. É o que Deus diz para o profeta Jeremias. Quando Jeremias estava no calabouço, aprisionado, Jeremias, clama a mim e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Se a gente tivesse um profeta Eliseu nos nossos dias, né? Quando dá ruim, a gente corre para ele, né? Não é isso? Não seria bom a gente ter um profeta Eliseu? Deu ruim, agora o que a gente faz? Vamos para Eliseu. Acontece que nós temos um Eliseu a quem nós podemos recorrer. Nós temos Eliseu. Nosso Eliseu do Novo Testamento. Aquele Eliseu que, quando os discípulos estavam no mar e a tempestade solapava o navio, e eles pensando que iam morrer, eles vão a Jesus gritando: Mestre, acorda, porque senão nós vamos morrer. É esse Eliseu que faz o mar se aquietar, que dá ordem para as ondas se acalmarem. É mais uma vez Jesus falando para o machado: flutua. Pode flutuar. É o Eliseu que chega para o paralítico e dá ordem ao paralítico se levantar e ir para casa, fazendo o machado levantar. Queridos, nós temos o nosso Eliseu. Esse Eliseu, e você deve saber, toda palavra de origem hebraica que começa com El
Está falando de Deus. El Elohim, El Shaddai, Eliseu. Quando você vai a Jesus, você está indo ao El Shaddai, ao Eliseu, ao Elion. Você está indo a Ele. Por isso que eu estou dizendo, pandemia tem que nos ensinar a reconhecer a nossa necessidade e correr para a pessoa de Jesus Cristo. Que Ele tem também poder para fazer o machado flutuar. Essa é a história que nós temos aqui. E essa história nos ensina duas coisas. Deus tem poder para fazer o machado flutuar também na nossa vida. Sim. Ele tem poder para realizar a sua providência sobre elas, apesar delas e contra elas. Ele pode fazer isso. Só que nós temos que aprender a buscá-lo. Nós temos que aprender a reconhecer a nossa necessidade e correr para Ele. Deus tem poder para entrar na sua casa e trazer seus filhos de volta para a igreja. Não tem dúvida nenhuma disso. Só que a gente tem que aprender a dobrar os joelhos e a clamar. E quem sabe passar a noite orando. Não estou falando de passar 15 minutos orando. Não estou falando nem de passar 1 hora orando. Eu estou falando, você pode, e talvez você tenha que estar disposto a passar uma semana de jejum e uma noite inteira orando. Porque se Jesus passava a madrugada orando, eu penso de mim, se eu não orar também. Qual é o machado que tem que flutuar lá na sua casa? Quando eu recebo um casal para aconselhar e o negócio está pegando entre eles, e é muito comum a coisa pegar entre casal, né? Muito comum. E não foram poucas as vezes que eu vim dos dois falando, meu Deus do céu, que encrenca que está esse casamento. E aí os dois não veem solução. Os dois não veem, os dois estão nem aí um para o outro mais, não querem nem tentar. Nessa hora que eu entendo o seguinte, tem que flutuar esse machado nesse casamento. Não é um machado para dar na cabeça um do outro, às vezes dá vontade. Mas é um machado que possa flutuar, trazer solução, que trazer o quebrantamento no coração. Irmão, se Deus uniu duas pessoas, essas duas pessoas têm que viver até a morte. Aí eu não gosto dele nisso, eu não gosto dele disso. Ela faz esse negócio, aí fica aquela encrenca. Eu nunca vi um motivo para um casal se separar se não for adultério. Então Deus pode fazer qualquer coisa no casamento. Deus pode restaurar, Deus pode trazer de volta. E se não traz é porque o coração não está disposto a ver o machado flutuar na vida desse casal. É porque não dobra mais os joelhos. Não busca, não clama, não chora diante do Senhor. Deus pode converter, não pode? Deus não pode converter o coração da mulher? Não pode converter o coração de um filho? Deus não pode converter o coração de um pai? Deus pode. Conversão não é obra minha, não é obra sua. Conversão é obra de uma única pessoa. Deus, o Deus que faz flutuar machado. O problema é que às vezes a gente não clama, não busca, não pede, não trabalha. Às vezes a gente até atrapalha. Às vezes até atrapalha. Será que Deus pode fazer você entrar na faculdade? Pode. Será que Deus tem poder para arrumar um emprego novo? Lógico que tem. Será que Deus não tem poder para mexer na sua vida financeira? Tem. Irmãos, tem alguma coisa impossível que Deus está dizendo assim, isso eu não posso fazer? Tem? Não. Tudo aquilo que é impossível para mim, é possível para Ele. Foi isso que Deus disse para Abraão, meu servo,
Não tem coisa impossível para mim. Se eu quiser fazer um machado flutuar, eu faço. A questão é, será que eu creio nisso? E será que eu tenho buscado com fé? Queridos, que Deus nos ajude. Se isso aqui é verdade, conforme está registrado aqui na Escritura, eu creio que isso deve encorajar você a orar, a buscar mais o Senhor e a crer que aquilo que humanamente é impossível dentro da sua casa, na sua vida, para Deus é possível. Basta você crer, basta você buscar. Se Deus pode fazer um ferro flutuar, então Deus pode salvar o seu casamento, Deus pode converter o coração de alguém que você está querendo, Deus pode trazer o filho de volta, Deus pode fazer qualquer coisa. Confie nele, creia nele e busque-o de todo o teu coração. Que Deus assim nos ajude.